Hoje, a equipe de jornalismo da Demais FM veio até a Câmara de Vereadores de Itaiópolis. Hoje o nosso bate-papo é com o doutor Gabriel Lindsmayer Pedron, ele que é procurador legislativo aqui do município de Itaiópolis. Acompanhe. Bom dia, ouvintes da Demais FM, bom dia, seguidores, para você das páginas das redes sociais da Demais FM. Hoje a entrevista do dia do Jornal Demais News é com o procurador da Câmara de Vereadores Municipal de Itaiópolis, o doutor Gabriel Lindsmayer Pedron. Bom dia, doutor Gabriel, seja bem-vindo ao Jornal Demais News, a Demais FM. Bom dia, Sandro. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de fala. Gostaria de te pedir que, mesmo como advogado, não precisa me chamar de doutor, para que a gente tenha uma conversa mais tranquila possível. Perfeito, então, Gabriel. Gabriel, vamos começar falando sobre esse famoso termo de ajuste de conduta, que foi uma palavra nova, um vocábulo novo que chegou agora aí para todas as pessoas, e muita gente está se perguntando do que se trata esse termo de ajuste de conduta. Então, eu gostaria que você explicasse da forma mais popular possível do que se trata esse termo de ajuste de conduta e para que ele serve. Sandro, eu vou pedir licença aos meus amigos juristas e tentar ser o mais prático e simples possível. Então, o que acontece? O termo de ajuste de conduta nada mais é do que um acordo extrajudicial quando o Ministério Público entende que possa ter uma irregularidade, uma ilegalidade dentro de algum procedimento praticado por um dos entes, seja ele executivo ou legislativo. Preciso deixar claro que é um entendimento que é uma suposição, é um entendimento que possa existir essa ilegalidade ou irregularidade. Até porque, para que algo seja definido como tal, precisa de uma decisão judicial. Então, o que acontece na prática? Os poderes vão tomando seus atos de gestão e o Ministério Público, como um dos fiscais, de repente ele olha assim, opa, aqui eu acho que pode ter uma irregularidade. Vem cá legislativo, vem cá executivo. Eu acho que você está errando nisso e para que não tenhamos que ir para um processo judicial, ajeita a sua conduta. Arruma aqui, arruma ali, arruma a sua casinha aqui, porque eu acho que não está legal. Então, nada mais é do que um acordo entre o Ministério Público e o ente que supostamente praticou esse ato. Nós temos um promotor de justiça extremamente competente, o qual tem uma vasta experiência, principalmente na área pública. Então, ele encontrou indícios concretos nos quais ele entende que possam ter essa ilegalidade ou essa irregularidade. Só que, como dito, quem pode afirmar, quem pode dizer está errado mesmo, é apenas o judiciário, apenas uma decisão judicial. Mas o que acontece? Ele encontrou esses indícios, chama quem está praticando o ato, eu encontrei esses indícios, eu entendo. E como volto a repetir, nosso promotor extremamente competente, ele entendeu que existem essas irregularidades, chamou e possivelmente fez esse TAC, esse termo de ajuste de conduta, até porque eu não tenho conhecimento desse TAC. Muita coisa se fala dentro do município, mas a gente precisa ser claro do que está na mesa, qual o papel que está na mesa. Tá certo, então, Gabriel. Na última quarta-feira, a gente teve aí uma coletiva de imprensa por parte do Poder Executivo, também da Associação do Hospital, Associação Amigos do Hospital Santo Antônio, onde foi abordado algumas questões relacionadas ao pedido de informações do Ministério Público, né, que foi feito formalmente. Dentro desse propósito, Gabriel, quais foram as justificativas e os questionamentos por parte do Ministério Público aqui para o Legislativo, para a Câmara de Vereadores, e quais foram as respostas por parte da Câmara de Vereadores ao MP? Perfeito. Então, o que acontece? Pelo que deu para entender, o Ministério Público pediu uma série de esclarecimentos a todos os envolvidos. Como esse projeto de lei tramitou aqui na Câmara de Vereadores, por lógica também teria que ser convidado a trazer essas informações. Então, o que o Ministério Público solicitou exclusivamente à Câmara de Vereadores? A tramitação desse projeto. O que foi feito? Foi feita uma explicação, uma linha cronológica de quando esse projeto entrou, como que ocorreu a sua tramitação, pedido de vistas, o porquê que foi feito o pedido de vistas e a consequente lógica desse projeto, que é o que? Entrou, comissões, foi aprovado. Com certeza, Gabriel, vamos abordar esse assunto também, mas você falou sobre o que o Ministério Público solicitou para o Legislativo, e eu lembro que na época em que estava tramitando isso aqui dentro da Câmara de Vereadores, né, houve um pedido de vistas por parte da vereadora Carolina Gaio, e que foi o maior
do estresse, tudo aquilo gerou muito diz-que-me diz-que, muitas conversações, informações infundadas. De fato, aquele pedido de vistas, ele preveniu algum problema que pudesse aparecer e que hoje pudesse trazer algum tipo de problema relacionado à Câmara de Vereadores? Sandro, eu costumo dizer que é o seguinte, quando a gente tem pressa, a gente come cru, certo? Então, o que acontece? Em relação ao projeto, por isso que eu bato muito nessa tecla, que eu acho interessante a gente adentrar ao conteúdo exclusivo desse projeto, não trouxe nenhum problema, nem nada que implicasse agora. Mas o que acontece? É função essencial do vereador examinar, apurar, ir atrás das informações. Por quê? Esse foi um projeto que a gente estava falando de muitas pessoas, de patrimônio público, de toda uma seriedade que é passar a saúde pública para uma nova gestão. Não quero entrar aqui no mérito se é bom ou se é ruim. A minha função aqui como procurador é a legalidade, é entender se está tudo dentro da lei. E o que acontece? Esse pedido de vistas ele acabou caindo nas costas de uma vereadora, mas ele foi fundamental para que todos os vereadores pudessem aprofundar o seu pensamento, buscar pessoas técnicas. Também nós tivemos uma situação que é o seguinte, quando esse projeto adentrou a Câmara, ele veio desacompanhado da ata do Conselho da Saúde do município, um documento fundamental. Portanto, esse pedido de vistas, ele fez com que esse procedimento, da forma que veio, que precisa ser explicado que a forma que veio e a forma que ele foi votado está correta. Os atos praticados depois é outra situação que foge da esfera do Legislativo. Gabriel, o pedido de informações por parte do Ministério Público para o Legislativo, para a Câmara de Vereadores, foi relativamente poucos questionamentos, né? Por que vieram tão poucos questionamentos para o Legislativo? Isso por quê? Porque para o Legislativo veio apenas o projeto de extinção da Fundação Hospitalar. Então, o que o promotor quis entender? Como que foi a tramitação desse projeto? E aí até eu acho interessante, Sandro, que a gente volte a bater nessa tecla sobre esse pedido de vistas. Por quê? A vereadora Carolina foi muito massacrada por esse pedido de vistas. Mas, como eu já disse, serviu para todos os vereadores, para que eles pudessem entender e questionar o Executivo se teria orçamento, o que aconteceria com todo o acervo móvel e imóvel. Porque lá nós temos cadeira, enfim, nós temos todo o material que compõe o acervo dessa fundação. Nós temos lá diversos, eu não vou te dizer o número agora para não errar, mas nós temos diversos funcionários, dos quais são efetivos e aqueles que foram contratados ano passado por uma situação emergencial. E aí eu acho interessante, se você me permite, que a gente traga e exponha para a população o que veio aqui para a Câmara de Vereadores. Então, é o projeto de lei complementar número 14, ele é composto de 9 artigos. O que são 9 artigos? São 9 regramentozinhos que o Executivo mandou para cá. Então, se a gente for observá-lo, a gente pode ver aqui, ó, fica extinta a Fundação Hospitalar, os bens móveis e imóveis da extinta fundação voltam para o patrimônio do município, o município sucederá a extinta fundação, os servidores que são efetivos serão realocados, os servidores que foram contratados de forma temporária serão demitidos, a autorização para realocação desse pessoal dentro do município e também uma autorização para o Poder Executivo fazer um decreto, mas aí exclusivamente, isso para quem quiser confirmar, está lá no artigo 7º do projeto de lei, fazer um decreto referente exclusivamente sobre a extinção da fundação. Então, o que acontece? Para a Câmara de Vereadores, vem um pedido da seguinte forma. Olha só, vereadores, o hospital não está legal. E eu acho que, quanto a isso, muitos munícipes dizem que sim, outros que não. Mas, ó, o hospital não está legal. Devolva para a gestão do Executivo, que a gente vai tocar, e não mais a fundação. Então, esse foi o pedido aos vereadores. Quando a vereadora Carolina pediu vistas, serviu para todos eles irem atrás. Bom, aonde vai realocar esses funcionários? O que vai ser feito com esse material? Tem dinheiro? Então, beleza, vai voltar para o Executivo. Tem dinheiro para manter? A questão que aconteceu depois da extinção é ato exclusivo do Executivo. Então, por que o Ministério Público fez tão poucas exigências ao Poder Legislativo?
porque aqui tramitou só e exclusivamente a extinção da fundação, que fez com que o hospital voltasse para a prefeitura. Esse projeto de lei, em nenhum momento ele cita a associação. Ele fala que vai para a associação. A única questão é, repito para deixar muito claro, extingue a fundação e volta para a prefeitura fazer a gestão e tocar o hospital. Eu acho que ficou muito claro essa tua fala, Gabriel, ao que você falava para nós, né? Ele é um documento muito pequeno, conforme o Gabriel nos falou, apenas uma página de extinção da fundação. Aqui não trata nenhuma criação de associação, gestão de associação ou algo nesse sentido. Desde o início, a responsabilidade da Câmara de Vereadores era a extinção da fundação, sem saber de fato que uma associação tomaria conta do hospital. Ele voltaria para o município só e mais nada. Perfeito, exatamente. Então, assim, a questão é que ele voltaria para a gestão do município. Aí é aquela situação. O que o município, no caso, o Poder Executivo, porque o Legislativo também pertence ao município, compete ao Poder Executivo. O que ele vai fazer com sua gestão, como ele vai organizar, como ele vai pagar as contas, compete ao Executivo. E os vereadores queriam saber exatamente isso. Por quê? Porque muito se falou, precisamos que já seja extinta a fundação. Tá, mas extinta a fundação, como que vai ficar? Quem que vai gerir? Como eu já falei, tem dinheiro para gerir por tanto tempo? Porque vai vir isso, aquilo. Bom, o que chegou até aqui, como você bem disse, é a extinção. Então, extinguiu-se a fundação. Eu acho que é interessante também, Sandro, a gente esclarecer para a população, porque muito se fala, é fundação, é associação, mas o que é fundação e o que é uma associação? Historicamente, as fundações, elas vêm de igrejas, de monastérios, que faziam o quê? Cuidavam de crianças, de hospitais, de pessoas que se doavam à população. Com o passar do tempo, elas se tornaram fundações públicas, ou seja, posso dizer, uma entidade pública com um bem público voltado a um fim social. Agora, o que é uma associação, Gabriel? Não é a mesma coisa? Não necessariamente, porque uma associação é um grupo de pessoas que se reúne, pode ser com um fim social, deve ser, não necessariamente, mas preferencialmente, com pessoas que se reúnem com um fim social, um fim específico, como, por exemplo, se eu não estou enganado, a APAI é uma associação. Mas eu posso, amanhã, montar uma associação dos amantes do Jeep, por exemplo. São pessoas que se reúnem com um fim específico. E essa associação, ela não pode ter os seus fins lucrativos. O que significa isso? Significa dizer que ela pode arrecadar dinheiro, mas ela não pode distribuir esse lucro entre os seus associados e necessariamente ela precisa cumprir uma função social, a qual a gente sabe que o hospital exerce uma função social. Até, volto a dizer, se não disse antes, uma atitude louvável da associação, porque nada mais é do que pessoas da comunidade que querem a melhoria do nosso hospital, querem a melhoria da saúde do município. Gabriel, quando você fala em associação, isso impede de que algum serviço que seja prestado dentro do Hospital Santo Antônio, sendo gerido por uma associação, seja cobrado alguns serviços particulares, por exemplo, como na época em que se falava que o Farley estaria à frente lá, né, do corpo clínico do hospital, teriam algumas situações em que seria cobrado, em que seria de forma particular. Isso uma associação está impedida ou não de fazer? Sandro, olha só, eu vejo que ela não necessariamente ela está impedida. Ela pode sim fazer cobrança de serviços específicos. A questão é a qual? O dinheiro arrecadado com essa cobrança não pode ser distribuído entre os associados. Deve ser revertido à associação. Então, existem serviços específicos, o qual acho que não compensa a gente adentrá-los todos agora, que pode ser cobrado sim, desde que não tenha essa repartição entre os associados. Agora, trazendo a nossa conversa, Gabriel, um pouquinho para o ajuste de conduta solicitado pelo Ministério Público ao Poder Executivo e à associação, a Câmara de Vereadores ela vai estar um pouco mais ativa nesse propósito, acompanhando isso? Como é que vai ser o posicionamento da Câmara de Vereadores a partir desse momento? Sandro, eu posso te falar como procurador jurídico e não como político. Até porque a minha função aqui é administrativa. A função de um procurador jurídico é a análise se os projetos estão dentro da legalidade e constitucionalidade. Então, a questão de atividade dos vereadores,
seria melhor perguntar a cada um deles ou à mesa diretora. O que compete aos vereadores? Fazer esse acompanhamento, fazer essa investigação, estar a par do que está acontecendo lá dentro. E como que isso acontece? Recebendo a informação da população, que tragam as informações aos vereadores, porque assim eles conseguem da melhor forma exercer o trabalho deles. Agora, não tem como ser ativamente dentro desse termo de ajuste de conduta, porque ele é um acordo extrajudicial, como já falado, um acordo fora da justiça, entre o Ministério Público e o Poder Executivo. Como ele não vincula o Legislativo não tem força atuante nesse caso. Nesse caso, nenhuma comissão de acompanhamento por parte do Legislativo pode ser instaurada. Assim, a questão de abertura ou não de comissões para investigação também é um ato que compete à mesa diretora e aos demais vereadores. Então, se eles entenderem que precisam de um acompanhamento mais aprofundado, eles têm total autonomia para fazer. Assim, não é uma resposta que cabe a mim dizer o Legislativo vai fazer isso ou não, porque aí eu estaria extrapolando os meus limites. E entendimento seria interessante? Bom, assim, qualquer forma de investigação é interessante. Qualquer forma de acompanhamento, e aí a gente não pode pensar só nesse caso em específico. Por exemplo, todos os atos bem investigados levam ao fim. Por quê? Investigou, não tem nada? Está tudo certo. Investigou, tem alguma coisa, leva-se para frente. Então, é interessante, de certa forma, pode ser interessante, mas olha só, precisa agora, nesse momento, que tem já um TAC entre o Ministério Público e o Executivo, montar mais uma comissão, vai depender dos vereadores. Eles entenderem que, aqui acho que a gente precisa ir mais a fundo. Então, eu acho que é uma questão que o tempo vai nos dizer. Para você que está acompanhando essa entrevista, a gente está conversando com o Dr. Gabriel Lindsmayer Pedron, ele que é procurador da Câmara de Vereadores Municipal aqui da cidade de Itaiópolis. A gente já conversou sobre isso, enfim, mas somente para deixar bem claro para a população, quando o Ministério Público solicita um ajuste de conduta, como solicitou ao prefeito municipal de Itaiópolis, ele realmente vê que tem alguma irregularidade ali naquele processo, como o senhor explicou lá no início da entrevista. Mas só para frisar e deixar bem claro para a população, que sim, pode haver indícios de problemas no processo da tramitação. Assim, o promotor provavelmente ele entendeu e, como eu já falei, ele é de extrema competência. Ele pode ter entendido por alguma irregularidade, porque tudo que você faz dentro do serviço público, você tem que seguir o princípio da legalidade. E aí, dentro desse princípio, você tem procedimentos a serem seguidos. Então, pode ser, como eu vou te dizer, sem ter acesso a esse documento. Pode ser algo muito simples, que não foi seguido do procedimento, pode ser algo muito grave, mas a gente não tem como dizer se é isso ou se é aquilo. O promotor entendeu que existe algo que precisa ser regularizado. Volto a dizer, caso o executivo entenda, não, promotor, nós estamos corretos, existe a via judicial para fazer essa discussão, porque quem bate o martelo é o juiz. Mas assim, nosso promotor é extremamente competente. Se ele entendeu que precisa de alguns ajustes, pode ser que sejam ajustes simples e que, feito eles, o andar da carruagem siga de uma forma mais correta, porque eu volto a dizer, o que a gente não pode ter é pressa num momento desse. A gente está tratando de saúde, a gente está tratando de muitos trabalhadores do setor público, a gente está tratando do patrimônio público. Então, quanto mais pressa, se tiver, pior é. Conversamos com o Dr. Gabriel Lindsmayer Pedron, aqui na Câmara de Vereadores de Itaiópolis. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui nessa manhã, por trazer tantos esclarecimentos para a nossa população. Afinal de contas, sobre essa situação do Hospital Santo Antônio de Itaiópolis, muitas coisas circulam pelas redes sociais, muitas falas que não são comprovadas, muitas coisas não são ditas à comunidade, e eu acho que ficou muito clara essa conversa que tivemos aqui. Gostaria de agradecer ao doutor, ao Gabriel, e deixar aí as suas considerações finais para a nossa população, para a nossa comunidade, enfim, para todo o pessoal que está nos acompanhando pela Demais FM neste momento. Sandro, eu agradeço a você, a todo o pessoal da Demais FM pela oportunidade de falar um pouquinho, porque a gente escuta muita coisa para lá, muita coisa para cá, mas efetivamente poucas pessoas acompanham o que realmente acontece.
E aí como que a população pode vir a estar mais próxima e entender mais a fundo sobre todos esses assuntos, não só sobre a extinção, mas sobre tudo que acontece no município? Vou falar pelo Legislativo. Aqui na Câmara, na segunda-feira, tem as sessões. E normalmente na quinta-feira, se eu não tenho nada na semana que vem, na sexta-feira, ocorrem as comissões. Nas comissões, elas discutem o mérito do projeto, a legalidade. Então, os vereadores, é ali que eles debatem, é ali que eles discutem se está certo, se está errado, é ali que eles pedem vistas. Então, se a população estiver mais próxima e presente do Legislativo, poderá estar entendendo melhor todo esse procedimento e muitas vezes entender se o seu vereador está trabalhando bem, se não está, o porquê pediu vistas, o porquê não pediu, se o prefeito está trabalhando bem, porque ali são lidos os projetos, ali é discutido, ali é se falado sobre o parecer jurídico, sobre todos os pontos que, com toda certeza, vai ser ótimo para o munícipe estar entendendo. Como falei anteriormente, conversamos aí com o Dr. Gabriel Lindsmayer Pedron, ele que é procurador da Câmara de Vereadores aqui do município de Itaiópolis. Sandro Goterra, para o Demais News.